tarde, meus amores, tudo bom com vocês? Vamos iniciar o livro novo de ciências? Na verdade, a matéria a gente já começou. Tia Mayara pediu para vocês fazerem uma pesquisa sobre os animais, que são seres vivos. E daí, isso é o tema do nosso novo livrinho, que é o volume 2, beleza? Lá na matéria de ciências, que começa nessa página aqui, ó, bem colorida e bem bonita, tá bom? Vida na Terra é o tema dessa unidade do nosso livrinho, tá bom? Existem muitos seres vivos em nosso planeta, que não daria pra gente falar de tudo especificamente dentro de um único livro, porque é muita coisa para ser dita, é muita coisa para ser falada e específica de cada animal. E que no livro só não tem como falar de tudo, mas falaremos de alguns pontos, alguns pontos desses animais, algumas características deles, beleza? Então vamos lá virar a paginazinha, abrindo lá na página 4 o livro, nessa imagem maravilhosa aqui, tá bom? Tia Mayara, vamos começar recapitulando alguma coisa sobre os animais? Porque lá na atividade você falava sobre o tipo de locomoção desses animais, como que eles se locomovem, ou seja, como que eles andam, se eles voam, se eles nadam, se eles se rastejam. Os animais, existem várias características nos animais. Começando pelos anfíbios, que são sapos e pererecas, por exemplo, eles eles vivem tanto na água quanto na terra, possuem uma pele muito lisinha, não tem escama, é pele mesmo, e ele tem respiração tanto por pulmões quanto por brânquias. Brânquias são por onde, é como se fossem os pulmões dos peixes. Peixe não tem pulmão, peixe tem umas brânquias que ficam assim na lateral da cabecinha dele, é por ali que ele respira. E como o sapo também vive na água, ele também precisa respirar pelas brânquias, porque se for por pulmão, enche de água e ele morre afogado. Então, na superfície ele respira pelo pulmão e dentro da água ele respira pelas brânquias. Já os peixes, eles possuem escamas e para eles flutuarem, sabe o que eles possuem que é muito bacana? Uma bexiga, que a gente chama de bexiga natatória. Quando eles estão querendo subir, flutuar, né, e lá pra cima, eles enchem aquela bexiga de ar, que aí faz o peixe, ó, subir para a superfície dentro do oceano. Quando ele quer afundar, ele esvazia um pouquinho essa bexiga de ar e ele vai lá para baixo um pouquinho da superfície. E além do peixe ter essa bexiga natatória e possuir escamas, eles respiram pelas brânquias, ok? Porque eles nadam ali, pegam o oxigênio da água do mar. Ou da água do rio, porque também tem peixe em rio, tem peixe em cachoeira, em lago, tá bom? Já as aves, não, desculpa, os répteis. Os répteis, quem são os répteis, Tia Mayara? As cobras, os lagartos, camaleões, dragões, sabe aquele dragão de Komodo? Deixa eu ver mais quem aqui, deixa eu lembrar. Tartaruga, jabuti, todos esses animais são répteis. E a característica muito comum dos répteis, que é exclusiva, que só eles têm, é uma pele muito seca e dura, ok? Pode ver a tartaruga, ela tem uma pele seca, ela tem uma pele dura. Crocodilo e jacaré também tem. Lagarto também tem aquela pele dura, seca, igual o dragão de Komodo também tem, sabe? Iguana. Então, isso é uma característica muito comum dos répteis. Além de ter algumas exceções, como, por exemplo, tartaruga e jabuti possuem um casco, né, ali. E já as cobras não possuem nem pele dura e nem casco. Ela possui escamas. Beleza? Tem uma variedade de características aí, tá bom? E uma coisa que é muito legal dos répteis também
é que eles são pecilotérmicos. Tia Mayara, que palavra é essa? É para dizer que a temperatura do ambiente vai fazer a temperatura do corpo do animal. Por exemplo, se ele tá com frio, ele vai pro sol se esquentar. Aí ele se esquenta bastante, depois fica na sombra para ele não superaquecer, esquentar demais e morrer do calor. Aí ele vai procura um pouquinho a sombra e o calor que ele absorveu durante o período que ele estava no sol vai manter ele quentinho durante o dia. Por isso que é muito comum a gente ver cobra, qualquer tipo de réptil, cobra, principalmente lagartos e calangos, em pedras. Porque nas pedras é um lugar que absorve muito calor e fica quente com muita facilidade. Então eles vão lá para termorregular, ou seja, controlar a sua temperatura do corpo, não morrer de frio e também não superaquecer e morrer de calor, tá bom? Aí vem as aves. As aves e os mamíferos já são homeotérmicos. Tia Mayara, que é isso? Homeotérmicos são quando nós e as aves conseguem manter a temperatura do corpo independente da temperatura do ambiente. O nosso corpo é como se tivesse um termômetro dentro da gente que mantivesse a nossa temperatura a 36,5 graus Celsius, que a gente chama. Quando a gente fala de temperatura, a medição é graus Celsius. Quando a gente fala em distância percorrida, é metro ou quilômetro. Então, quando a gente fala de temperatura, é graus Celsius, ok? Então, é em torno de 36 graus que a temperatura do nosso corpo e das aves funcionam. Se abaixar demais ou levantar demais essa temperatura, tem algum problema. Tanto que quando nós estamos com febre, a gente vai para o hospital para ver o que está acontecendo, porque provavelmente é alguma infecção que a gente tá. E daí a gente tem que tomar remédio para controlar a temperatura. Porque se aumentar demais a temperatura ou diminuir demais, o nosso corpo começa a ter alguns problemas. Porque a temperatura dele é 36,5 graus. E se vai algo além ou muito abaixo disso, o corpo já começa a apresentar problemas e que pode levar até a morte, tá, gente? Então é muito importante, deu febre, ir ao médico. Mas enfim, as aves possuem penas e bico. E garras, né? Todas as aves costumam ter uma unha bem afiadinha, costumam ter umas mais afiadas do que as outras. Mas nem toda ave voa. Vocês sabiam disso? A galinha, por exemplo, não voa. Ela plana. Ela meio que sobe o voo, mas não consegue voar alto. Então, ela meio que como se ela pulasse. E o avestruz. Avestruz e ema são dois tipos de aves que não voam, porque são muito pesados, ok? Então, todas as outras voam. E tem pena e bico. Já os mamíferos, qual a característica que torna ele único, tia Mayara? Pelos, ó, pelo. Homem tem barba, a gente tem pelo aqui, tem pelo aqui, tem pelo aqui, tem pelo em vários lugares do corpo. Tem pelo no braço, na perna, às vezes aqui nos dedos da mão e do pé. Tem pessoas que têm mais pelo que as outras. E os animais são assim também. Pensa no macaco, num gorila. Pensa, deixa eu ver aqui em algum outro. No morcego. Você consegue? O morcego voa, mas ele não tem pena não, tá, gente? O morcego, ele tem uma adaptação nos braços dele, nos membros, né, superiores aqui deles, que faz com que ele voe, mas ele tem uma pele, e por cima da pele são pelos. Assim como a baleia e o golfinho, que não são peixes, são mamíferos que vivem no mar, que possuem pulmão, eles não possuem brânquias, tá? Por isso que a baleia sobe e esguicha a água pra cima, o golfinho também fica brincando lá por cima da água, eles conseguem ficar lá embaixo da água por bastante tempo,
porque o organismo dele aqui dentro, sabe? O metabolismo deles demora, é mais lento, então eles conseguem ficar por um tempo maior debaixo da água e quando sobem, liberam essa água. A mesma coisa com as tartarugas que são répteis. Elas conseguem ficar submersas por muito tempo, mas uma certa hora ela tem que subir para respirar o oxigênio, porque ela tem pulmão e ela não tem brânquias, tá bom? E os mamíferos, além de ter muitos pelos, os mamíferos são classificados como mamíferos também porque tem glândulas mamárias. Tia Mayara, que é isso? Que palavra é essa? Muito fácil, gente. É só o nome que é um pouquinho complicado. Mas as glândulas mamárias é o seio da mamãe, digamos assim, tanto da mamãe humana quanto mamãe animal. É porque no peitinho da mamãe produz o leite. E esse leite é produzido pelas glândulas mamárias, entendeu? Ó, mamárias, que é pro bebê mamar. Então, a característica dos mamíferos é ter pelos e a glândula mamária. Ok, gente? E ó, dente, tá? Porque cobra não tem dente, sapo não tem dente, peixe tem dente, peixe até tem dente, mas não é igual o nosso. O nosso, nós temos os molares, nós temos os caninos, os incisivos, e isso a gente ainda vai aprender quando começar a falar de alimentação, tá bom? Então, voltando aqui para o nosso livrinho. Observe esta ilustração feita pelo artista estadunidense, ou seja, lá dos Estados Unidos, Charlie Harper, muito conhecido por seus desenhos coloridos que retratam seres vivos. Olha que desenho bacana! Tem muitos animais aqui, mas, Tia Mayara, eu tô vendo árvore aí no meio. Árvore também é um ser vivo? Sim, gente, todo vegetal também é um ser vivo. Nesse primeiro capítulo aqui do livro, nós vamos estudar sobre os animais. O próximo capítulo desse livro aqui, a segunda unidade, a gente vai aprender sobre os seres vivos, que são os vegetais, tá bom? Então, vamos com calma, vamos falar só dos animais por enquanto. Mas já saibam que os vegetais, que são as árvores, as plantinhas, o alface, todos eles são seres vivos também, tá? Vamos virar então a página para ver o que se pede pra gente fazer nesta daqui. Agora é hora de jogar. Lápis na mão e ao comando do professor você deve identificar na ilustração. Eu vou falar, você deixa nessa página aqui, porque você vai ter que achar o que eu comandar aqui na aulinha de agora. Beleza? Então vamos lá. Você vai ter que achar aí 5 animais que vivem na água. Ai, meu Deus, vamos lá, hein? Vou dar um tempinho para vocês fazerem e já volto. Vamos lá, ó, Tia Mayara circulou alguns, tá vendo? Circulei vários, muito mais do que 5, ó. Esses daqui todos, aí tem esse aqui que é uma euglenazinha, que é uma alga unicelular, ou seja, só vê no microscópio. Tem aqui peixe, ó, aqui também, aqui, as algas, ó, aqui também. Tá, ó, por aqui a tartaruga, a alga, tá bom? A outra, 2 animais que vivem na água, mas não são peixes. Eu mostrei aqui. Tartaruga, por exemplo, que vive na água, mas não são peixes. Ó, então tem a tartaruga, a gente tem do lado da tartaruga a alga. Nós temos também aqui, ó, uma lula, um polvo aqui em cima, entre outros que tem aí, tá bom? 3 animais que voam. Não quer saber se é mamífero ou se é ave, falou que voa. Então aqui em cima, aqui, ó, eu tenho o morcego, eu tenho esse animal também que pula, eu tenho, deixa eu ver aqui, algum outro animal que voa, né? Aqui, ó, passarinho, tem vários passarinhos. Tem esse beija-flor aqui. Eu tenho... Cadê? Tem mais passarinho aqui que eu vi.
Tem o pica-pau aqui, tem a borboleta aqui. Temos muitos animais. Olha a quantidade de passarinho aqui, que bonitos. Olha esses que estão aqui nessa ponta, muito bonitos. Uma fruta que comemos. Vocês acharam alguma fruta aí? Vamos procurar aqui fruta que comemos. Ai, meu Deus, tá difícil, hein? Eu achei o coqueiro, mas o coqueiro não é fruta, né? O coqueiro dá a fruta, ele é uma árvore. Cadê essa fruta, hein, gente? Achei a flor. Achei! Aqui, ó. A fruta tá bem aqui, ó. Agora, uma árvore, tem várias. Aqui mesmo tem o coqueiro, ó. Que é uma árvore. Tem várias não. De árvore, árvore mesmo só tem uma. As outras aqui são folhas que tem. Então, isso não é árvore, né? Achei só esse mesmo. O coqueiro. Um animal que rasteja. Esse tem vários, ó. Esse animal aqui rasteja. Esse animal aqui rasteja. Esse outro animal aqui rasteja. Esse outro aqui, que é uma lagartinha, também rasteja. Essa aqui também rasteja. Entre outras que tem aí. Um animal que tem pelos e um que tem penas. Que tem pelo aqui, ó. Elefante, porque ele é um mamífero, então ele tem pelo. E um animal que tem pena. Vou pegar esse passarinho aqui, por exemplo. Um animal que é natural de outros países. Animal que é de outro país, que não é do Brasil, por exemplo, a gente tem o leão. O leão não é um animal que a gente encontra aqui no Brasil. Ele é um animal que vive na savana africana. Ele é lá da África, é de outro país. Um país que, inclusive, vocês já ouviram falar desde o início do ano, que a gente vem falando e comentando sobre a África, tá bom? Todo mundo achou todos esses itens? Se não achou, volta aqui a gravação da aula para poder achar, tá bom? Não pode não achar. Você percebeu a quantidade de seres vivos que tem naquela página? São muitos, né, gente? Deixou a gente até um pouco confuso da quantidade que tem. Porém, existem, eu acho que trilhões de vezes mais do que somente esses que estão nessa página. A quantidade de animal existente é muito grande. Não só de animal, de seres vivos, que inclui também os vegetais, que são as árvores, que são as plantinhas, que são as hortaliças que a gente come, entre outros, tá bom? Agora você pensa em quantas vidas que existem nesse planeta Terra. Seres de várias cores, de várias formas diferentes, que vivem em locais e regiões diferentes, que vivem em ambiente aquático, que vivem em ambiente terrestre, que vivem como os decompositores, que são as minhocas, os fungos, por exemplo, que vivem debaixo da terra, muitos deles. Tem animais que voam e daí vai. Tem animais que voam e que vivem na água, por exemplo. A ave marinha. Ela vive no céu voando, só que o alimento dela é o peixe que está dentro da água. Então ela acaba indo, mergulha, pega o peixe, come e volta para a superfície. Então, querendo ou não, ela vive dentro da água, Timaira? Ela não vive, mas ela necessita daquela água ali porque tá a comida dela. Então são muitas situações que a gente tem que entender sobre esses seres vivos. E no Brasil... na verdade, não no Brasil, no planeta, no mundo, o planeta Terra, tem uma biodiversidade muito grande de seres vivos. Tia Maiara, o que significa biodiversidade? Biodiversidade é uma diversidade, ou seja, muitas diferentes espécies de seres vivos, tanto de animal quanto vegetal no nosso planeta. Aqui no Brasil, a biodiversidade é muito grande. Bio significa vida e diversidade são diferentes.
então significa vida diferente, ou seja, diferentes vidas, diferentes seres. Isso que significa biodiversidade. Então, o Brasil, ele possui uma biodiversidade muito grande. Pensa na floresta amazônica, o tamanho daquela floresta. Pensa na quantidade de animais que vivem na floresta amazônica. Se aqui no nosso estado, que não tem floresta amazônica, mas tem a Mata Atlântica, que é aquelas florestas que a gente vê subindo para Domingos Martins, são aquelas florestas que a gente vê quando a gente vai lá para Guarapari, que a gente vê um montão de árvore, de vegetação, tudo aquilo ali a gente chama de Mata Atlântica, que é a mata que fica próximo ao mar, ok? Então ela se chama de Mata Atlântica. E lá abriga muitas vidas, muitas diversidades de espécies estão lá, tanto animal quanto vegetal. Quando a gente fala de seres vivos animais, nós não devemos pensar só nos anfíbios, peixes, répteis, aves e mamíferos. Nós temos muitos insetos também, temos muitas aranhas também, que são os invertebrados. Nós temos os vertebrados, que são dos anfíbios até os mamíferos. Vertebrados são seres que possuem ossos, tá, gente? Que possuem essa coluna vertebral aqui, ó. É a nossa vértebra, a nossa coluna. Todos os animais que são vertebrados possuem essa coluna vertebral. Tia Mayara, então você é um animal? Sim, eu sou um animal racional, porque eu penso e eu tenho a minha coluna, tá bom? Os animais que não possuem esse tipo de coluna, não possuem esse tipo de esqueleto que é dentro da gente, são chamados de animais invertebrados, que no caso são os insetos, os artrópodes, os moluscos, como os polvo e lula, como as aranhas, que são os aracnídeos, entre inúmeros invertebrados que possuem, que existem. Ah, tia, mas você passou um vídeo que os invertebrados têm ossos, só que é externo, mas esse osso externo é para ele crescer. Pensa na cigarra, ou na barata, ou deixa eu ver aqui, na formiga. Eles vão crescendo e quando eles vão crescendo, a casca dele, que é como se fosse um material que a gente chama de queratina. É feito o osso deles, não é de cálcio como o nosso. E daí eles vão crescendo, aquela casquinha que tá neles tá muito pequenininha. Aí eles crescem, a casca explode, aí fica no cantinho. E daí ele cria uma nova casca, vai crescendo e a casca solta. Isso a gente chama de exoesqueleto, que é o esqueleto do lado de fora, beleza? Mas não tem a coluna vertebral, então eles não são vertebrados, tudo bem? E daí eu quero que vocês peguem a marca-texto e grifem esse quadrinho aqui que eu acho muito importante, que fala sobre a biodiversidade no Brasil. Fala que o Brasil abriga grande parte dos seres vivos conhecidos pelos cientistas. Por isso dizemos que é um país mega diverso, ou seja, muito diversificado em seres vivos, ou seja, apresenta uma grande biodiversidade. Grifem isso daí pra mim, tá bom? Onde está a vida? Essa página aqui agora, olha, é muito bonita, essa página do livro, beleza? Eu acho essa página muito colorida, remete muito à vida animal, né, que é tudo muito colorido. Então vamos lá, gente. A vida está nos continentes, na superfície. Tia Mayara, o que são os continentes? Nós temos alguns continentes. O continente americano, que é onde a gente mora. O continente americano é dividido em 3 partes. América do Norte, lá onde ficam os Estados Unidos e México. América Central e América, que fica no meio. E América do Sul, que fica embaixo, que é onde a gente mora. Então, temos o continente americano, temos o continente africano, temos o continente europeu, temos o continente asiático, temos a Oceania, ok? E temos o Polo Norte, né, os polos. Então, nós temos 5 continentes. Não, 6, que tem a Antártida também. Temos 6 continentes. Só que a Antártida é tudo de gelo, muito gelo, e que pouquíssimas pessoas habitam lá. Mas ela também é um continente, porque, na verdade, é um continente de gelo. Lá não tem terra, por isso que às vezes algumas pessoas consideram como continente e outras não.
porque lá é água congelada, eles vivem em cima da água congelada, beleza? Porque a temperatura é muito baixa. Tem partes que tem água, tem partes que são gelo, por isso que poucas pessoas moram lá, tá? Então vamos lá. Nesses continentes a gente pode encontrar algumas espécies específicas de seres vivos. Por exemplo, lá na região da América do Norte, que é lá em cima, a gente pode encontrar pinheiros, ursos, é muito comum lá, águia, é muito comum pro lado de lá. Já aqui para América Central, no meio, a gente encontra muito floresta quente e úmida, como a Amazônia. Beleza? Porque a floresta amazônica, gente, não é só no Brasil. Ela é uma floresta que faz parte aqui no Brasil e em outros países também. Ela é uma floresta muito grande. Ela não é só do Brasil. Tem uma grande parte dela que fica no Brasil, lá na Amazônia, tá bom? E já lá nos polos, que são muito frio, vivem as pessoas os animais que vivem de frio e os vegetais também, como os pinguins, as focas, as morsas, entre outros animais, beleza? Agora, pro lado de cá do continente, dessa folha aqui, que é, no caso, na África, o continente africano possui as girafas, as zebras, os elefantes, a savana africana, as hienas, entre outros inúmeros animais. Inclusive, os animais que ainda nem são conhecidos vivem lá. Existem outros seres vivos até mesmo nos desertos secos e quentes, que lá na África possuem desertos, tá, gente? Nesses ambientes vivem camelos, vivem serpentes, como a naja, aquela cobra que solta veneno a não sei quantos quilômetros de distância, mas ela tem uma extensão muito grande de lançar o seu veneno. Ela é extremamente perigosa. Alguns insetos e algumas plantas como os cactos, que é muito comum lá no deserto ter florestas de cactos. Já nos oceanos, que não é continente, né, é mar, abriga uma grande quantidade de peixes, camarões, lagostas, baleias, golfinhos, algas marinhas, corais, entre inúmeros seres vivos que existem lá, tubarões, e daí vai, alguns que a gente conhece, outros que a gente também não conhece, tá? Então, cada ambiente, cada tipo de floresta vai ter um animal específico, cada ambiente aquático vai ter seu animal específico. Às vezes a temperatura, às vezes não, com certeza, a temperatura influencia muito os animais que ali vai ter. Se eu tenho uma água muito gelada, não vai ser comum eu ter um peixe de água quente, tipo lá no Caribe, que existem aqueles corais maravilhosos, com peixes todos coloridos. Esse tipo de vida não vai ter lá na água lá na água extremamente gelada, porque são animais adaptados para um clima de água mais quente. Diferente dos pinguins, por exemplo, que adoram águas mais geladas. As focas, as morsas, entre outros animais de águas mais geladas. Tudo bem? Agora a gente vai para nossa última página, que é de recortar e colar. Nós vamos colorir esses animais aqui primeiro. Antes a gente vai colorir todos eles. E daí, depois a gente vai recortar cada um e vai distribuir eles no ambiente em que eles vivem, ok? Por exemplo, aqui nós temos a foca. A foca, a gente sabe que ela gosta de ambiente gelado, então a gente vai colocar a foca aqui. Nós temos o urso. O urso, a gente sabe que ele vai ficar aonde, hein? Ui, o urso. Em que tipo de ambiente? Que tipo de ambiente? Pensem aí. O tubarão. O tubarão, em que tipo de ambiente que ele fica? É na floresta? É na água? A estrela do mar, ela fica onde? O camelo, ele fica no deserto, como Timaira falou, fica na floresta, fica onde? O camelo. Os cactos ficam aonde? Ó, isso aqui são cactos, tá, gente? Os cactos ficam aonde? As flores. As flores vão ficar onde? No gelo, no deserto, na água, na floresta. E essa onça pintada? Aonde que essa onça pintada vai ficar, hein? Então, vamos lá.
que eu acho que eu já dei tempo para vocês pensarem e eu já vou corrigir com vocês. A onça e a flor fica aqui, aonde vocês quiserem colar, lembrando que é pouquinha cola para não grudar a página uma na outra. Aqui fica a foca e fica o urso polar. Aqui fica o tubarão e a estrela do mar. Aqui o camelo e o cacto, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de ciências. Eu amo falar sobre os animais. Vão ter coisas muito bacanas, umas historinhas aqui de animais bem da hora que a Tia Mayara já está preparando para vocês, tá bom? Um enorme beijo, olha o capricho, façam as atividades com bastante qualidade, pra gente sempre estar aprendendo da melhor forma possível, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula.